Dê uma olhada nesse gráfico. Esse é um dos golpes mais comuns utilizados pelo Smart Money para enganar tanto compradores quanto vendedores ao mesmo tempo. Provavelmente você já se deparou com isso. O mercado rompe uma alta anterior, fazendo você pensar que é uma fuga, um breakout. No entanto, em vez de continuar subindo como esperado, ele se move agressivamente para baixo, rompendo também uma baixa recente, ou seja, ocorre basicamente uma dupla liquidação, um double liquidity clear out. Esse tipo de situação acontece todos os dias em todos os intervalos de tempo. Se você conseguir identificá-lo corretamente, pode ser uma das melhores configurações para negociar junto com o Smart Money. Vamos falar mais sobre isso. E você já sabe o que fazer agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal, fique ligado no vídeo inteiro até o fim. E no final do vídeo, não deixe de entrar em nossa comunidade, a maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Tudo começa com uma fuga, que falha em continuar além do nível, resultando em uma falsa fuga, ou seja, um rompimento que falha. Os padrões de falsa fuga ou falso rompimento são um dos padrões mais importantes do price action para se aprender, porque um falso rompimento muitas vezes é um indicativo muito forte de que o movimento de momentum pode começar em breve. O trading é um jogo de enganos e armadilhas, e você deve aprender a jogá-lo de acordo. Primeiramente, o preço romperá uma alta anterior, mas logo reverte rapidamente, enganando todos os compradores que caíram nessa armadilha de rompimento. É comum que os armadores entrem em uma suposta fuga óbvia, e então os profissionais empurrem o mercado na direção oposta. Isso é a primeira liquidação. A segunda parte do padrão consiste em outra armadilha. O preço cai e rompe uma baixa anterior, dessa vez prendendo os traders na posição vendida do mercado. Isso é a segunda liquidação, projetada para pegar os operadores com as mãos mais fracas do mercado. Isso inclui traders que entram em posições quando o mercado já está bastante estendido, ou que tentam prever uma fuga ou um rompimento a partir de um nível de suporte chave muito cedo. O Smart Money, é claro, observe esses erros dos amadores. Como trader de price action, você deve aprender a usar essa dupla liquidação a seu favor, em vez de se tornar vítima dela. A partir dos meus testes, depois de identificar essa configuração de dupla liquidação, eu tento encontrar uma negociação na direção da fuga falsa inicial. Basicamente, é uma configuração de continuação de tendência. Não me entenda mal, é preciso disciplina e um pouco de intuição para saber quando esse padrão provavelmente ocorrerá, e você nunca tem certeza absoluta, até depois que a segunda liquidação ocorre. Mas quando você a identifica, a negociação de alta probabilidade está na direção da fuga inicial. O padrão de dupla falsa fuga ocorre em todas as condições de mercado, tendências, consolidação e contra-tendência. No entanto, pela minha experiência, a melhor maneira de negociá-lo é alinhada com uma tendência dominante. Você já foi interrompido em uma posição apenas para ver o preço reverter exatamente no mesmo nível? Eu tenho certeza que sim, e você não está sozinho. Muitos traders tendem a colocar suas ordens de stop nos mesmos tipos de lugares, sem perceberem que esses níveis são incrivelmente fáceis de atingir. Nesse gráfico, temos uma clara tendência de baixa em vigor e a dupla liquidação. Primeiro para o lado negativo, depois para o lado positivo, dentro de uma tendência de baixa maior. Quando você tem a segunda armadilha atraindo compradores no mercado, onde o movimento vai contra a tendência dominante, como nesse caso, geralmente é um sinal muito bom de que a tendência pode estar pronta para continuar para baixo. Os traders amadores adoram tentar escolher o fundo em uma tendência de baixa ou o topo em uma tendência de alta, e a maioria deles está feliz em negociar uma reversão em vez de uma continuação em cada um desses falsos rompimentos. Nesse exemplo, dois tipos diferentes de traders foram pegos na armadilha. Primeiro, os traders que entraram vendidos quando o mercado estava fazendo uma nova baixa, e o segundo grupo de traders que achou que a tendência de baixa tinha acabado e então
começaram a comprar. Assim, os vendedores iniciais foram retirados do mercado, pois seus stops provavelmente estavam ao redor dessa área, onde os compradores esperavam por uma fuga. Os compradores também foram pegos após a segunda liquidação. E então os profissionais aproveitaram a força temporária dentro do mercado de tendência de baixa e entraram vendidos a partir de uma venda de valor. Em seguida, a tendência de baixa retomou, liquidando todos aqueles traders amadores com posições fracas. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Uma vez que ocorreu o segundo esgotamento de liquidez e você deseja se posicionar em linha com o Smart Money e a tendência dominante, é importante confiar no Price Action para determinar a sua entrada. Infelizmente, eu não posso fornecer um ponto de entrada exato, pois isso depende do mercado específico e das circunstâncias. Quando o preço retorna dentro da faixa anterior após o segundo esgotamento de liquidez e não há momentum de alta, você precisa procurar por sinais de entrada. Nesse caso, há um padrão de topo duplo e um engolfo de baixa, o que poderia indicar uma possível retomada da tendência de baixa. Outra abordagem é usar uma média móvel simples de 20 períodos e considerar entrar em uma negociação quando o preço se mover abaixo dela. Essa média móvel pode atuar como resistência ou suporte dinâmico, dependendo da direção da tendência. Em última análise, existem várias maneiras de entrar em uma negociação, e é importante escolher aquela com a qual você se sinta mais confortável e que esteja alinhado com a sua estratégia e estilo de negociar. Também é recomendado praticar e testar diferentes técnicas de entrada para ganhar confiança em sua eficácia. O padrão de duplo esgotamento de liquidez é muito comum em faixas de negociação, ou seja, consolidações, porque traders inexperientes frequentemente tentam escolher o rompimento dessa região. No entanto, o preço pode permanecer limitado à região por mais tempo do que a maioria imagina. Sabendo que os esgotamentos de liquidez são relativamente comuns quando o mercado está preso em uma faixa de negociação, essa informação é valiosa. Negociar esse setup em um mercado limitado a essa região pode ser muito lucrativo, pois você pode aguardar os esgotamentos de liquidez tanto no suporte quanto na resistência dessa região e depois negociar na direção dos primeiros falsos rompimentos. Parece fácil na teoria, eu sei. A melhor maneira de garantir que você não seja pego no segundo falso rompimento ao planejar a sua entrada é simplesmente esperar que o preço feche dentro da região. Se isso acontecer, há uma boa chance de que o padrão esteja completo e o preço esteja prestes a retomar a tendência. As pin bars e candles com pavios grandes ajudarão você a identificar os esgotamentos de liquidez e também a temporizar sua entrada. Vamos analisar esse gráfico de euro-dólar no período de 1 hora. À primeira vista, eu vejo não apenas uma, mas duas configurações óbvias. A primeira está aqui, esgotamento de liquidez, vendedores são presos e o preço continua na direção inicial. A segunda está aqui, esgotamento de liquidez, vendedores são presos, reversão, segundo esgotamento de liquidez, dessa vez compradores são presos e o preço continua na sua tendência de baixa recente. Ambas as configurações têm algo em comum. Você consegue identificar? A gente tem candles com pavios grandes durante o segundo esgotamento de liquidez em ambas as ocasiões. Um trader de price action pode usar esse sinal de pin bar de falso rompimento para operar essa configuração. Primeiro temos a pin bar de alta na parte inferior desse esgotamento de liquidez. Essa pin bar parecia um candle baixista grande atraindo vendedores para entrar no mercado. Muitos traders venderam quando o candle estava se formando. Eventualmente, aqueles que venderam durante essa pin bar provavelmente fechariam suas posições. O mesmo acontece aqui. Antes que essa pin bar se tornasse uma barra de baixa, ela era na verdade um candle
de grande alcance. Se você assistiu aos vídeos anteriores sobre armadilhas do mercado, sabe que candles de grande alcance são o tipo de candle que os traders usam para entrar em posições de negociação. O preço fez um grande movimento para cima, o que seduziu muitos traders a entrar em negociações na direção do candle. O aumento repentino nas ordens de compra significa que o Smart Money agora pode concluir uma ação de negociação, como obter lucros ou fazer mais negociações. E quando o Smart Money toma sua decisão, todas as ordens que estavam entrando no mercado dos traders que estavam fazendo negociações na direção do candle são consumidas e o preço se move na direção oposta. E como essas ações empurraram o preço na direção oposta àquela que os compradores colocaram suas negociações, então significa que essas posições estão atualmente em prejuízo. Em ambos os casos, se você deseja lucrar com esses traders presos, uma pin bar facilitará a sua entrada na negociação. Você coloca o stop loss abaixo de uma pin bar de alta aqui e acima da pin bar de baixa aqui. É importante entender a psicologia por trás desse padrão de duplo esgotamento de liquidez e por que ele frequentemente revela que o Smart Money pode estar por trás das compras, não os traders inexperientes. Após o primeiro esgotamento de liquidez agressivo, muitos traders de varejo não pensam em comprar e até pensam o contrário. A magnitude das vendas recentes pode desencorajar a compra e acionar mais vendas em vez disso. Muitos traders começam a considerar abandonar suas posições compradas anteriores. Se alguém estiver comprando fortemente após o segundo esgotamento de liquidez, é mais provável que não seja um participante de varejo. Isso lhe dá a ideia de que alguém maior está disposto a defender essa área. Depois de ter estado no lado errado do mercado algumas vezes, você começará a perceber que essa falsa quebra dupla pode realmente fornecer oportunidades de negociação de alta qualidade. A realidade é que a análise técnica clássica ensinada na maioria dos livros de negociação está um pouco desatualizada e você deve projetar sua estratégia de negociação em torno desses tipos de cenários. Algumas das melhores negociações ocorrem quando os participantes do mercado ficam presos e começam a fechar suas negociações perdedoras. Se você está tendo dificuldade em identificar esse padrão, tente dividi-lo em 3 estágios: acumulação, manipulação e fase de tendência. A acumulação é a fase em que o Smart Money entra em suas posições. A manipulação é a fase em que ocorrem o primeiro e o segundo esgotamento de liquidez. Após os traders ficarem presos, inicia-se a fase de tendência. O primeiro passo é identificar a acumulação, que às vezes é óbvia e outras vezes não. Os bancos acumulam uma posição comprada, que venderão a um preço mais alto, ou uma posição vendida, que recomprarão a um preço mais baixo. Se você conseguir identificar os níveis de preço em que os bancos estão acumulando, também poderá identificar a direção dos movimentos futuros do preço. A acumulação é frequentemente caracterizada por um mercado em formato de range, ou seja, consolidação, onde o preço se movimenta de lado. É nessa zona que os bancos regularmente entram no mercado para acumular suas posições desejadas. A manipulação é a próxima etapa após a acumulação, caracterizada por movimentos falsos. Como discutimos anteriormente, os traders de varejo são vítimas dessa manipulação de mercado. Eles abrem posições quando vem um potencial rompimento, mas acabam sendo apenas uma falsa movimentação, e o preço se move então na direção oposta. Se você se encontrar nessa situação, não é azar. Nesse exemplo, o Smart Money está tentando entrar ou acumular uma posição comprada, ao mesmo tempo em que cria uma pressão de venda. Eles manipularão os traders de varejo para o primeiro entrarem comprados e depois vendidos. Para seguir os bancos, o Smart Money, você precisa identificar o segundo e, esperançosamente, o último esgotamento de liquidez que marca o fim dessa fase de acumulação,
O terceiro estágio é a fase de tendência, a continuação na direção do movimento falso inicial. Nesse ponto, os bancos já acumularam suas posições e criaram a manipulação do mercado. Eles não tentam mais esconder sua presença. Agora, o smart money tentará impulsionar o preço em uma direção específica, o que significa que é onde as tendências de mercado começarão. Sim, evitar as armadilhas e reconhecer o padrão é difícil. Isso requer muita pesquisa, tempo e experiência de negociação e observação de mercado para notar os estágios em tempo real. Mas se você entender como os bancos estão manipulando o mercado, poderá identificar a direção da tendência de mercado que os bancos estão tentando impulsionar. Sua próxima tarefa será simplesmente seguir a tendência após o segundo esgotamento de liquidez. Isso não significa que você nunca perderá ao usar essa estratégia, mas manterá você focado e pronto para obter lucros de forma mais consistente. Quando você adota estratégias de negociação alinhadas com a dos grandes jogadores, suas chances de lucro aumentam. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa agora seu like. Não deixe de compartilhar esse link com seus amigos. E olha só, a maior comunidade de traders do Brasil te espera. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.